Bom dia, eu profetizo sobre a sua vida todas as sortes de bênçãos. Eu declaro que sobre a sua vida não vale encantamento. Eu declaro que tudo aquilo que você fizer no dia de hoje haverá prosperidade. Haverá prosperidade na saúde, na família, nos relacionamentos, na sua vida sentimental. Eu declaro que todas as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia em Marcos 11, 23 diz assim, Jesus falando. Marcos 11, 23, Jesus falando. Tudo aquilo que o homem disser, crendo, aquilo que ele disse, vai acontecer. E tudo aquilo que o homem orar, crendo, aquilo que ele está pedindo, vai acontecer. Então são dois momentos. O primeiro momento é o momento da declaração e o segundo momento é o momento da oração. Temos que orar com fé, crendo, mas também temos que falar, declarar. Eu declaro que sobre a sua vida há abundância, prosperidade e saúde em nome de Jesus Cristo. É interessante que esse mesmo texto de Marcos a gente pode contemporizar e seria mais ou menos assim: as tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você falar é o que você terá. Olha o que Salomão diz, que na nossa boca há poder, há palavras. Ele diz assim, o homem, ele fala, e quando o homem fala, ele vive daquilo que ele disser. Olha isso. Morte e vida estão no poder das palavras. Aquilo que o homem fala, ele come do fruto. O homem mais sábio que a Bíblia registra diz assim, você vai se alimentar das tuas palavras. A Bíblia diz que as nossas palavras formam uma rede. Você vai ser enredado pelas tuas palavras. Olha isso, você vai ser preso. Tanto para ser abençoado, protegido, guardado, ou entrar numa armadilha. Então eu profetizo sobre você todas as bênçãos e hoje, com essa rápida introdução, você vai profetizar que o seu dia será uma bênção, uma bênção. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta muito especial. Você já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Então se inscreva aqui. Tá vendo aqui? Inscrever-se, clica. Se inscreva, porque eu quero que você faça parte da minha família, do meu grupo de oração, da nossa comunidade. Clique aqui e venha estar conosco. Deixa eu ler um texto poderoso que vai mudar bastante a sua maneira de pensar. O texto diz em Marcos capítulo 5, versículo 35 a 34, nós temos a história de uma mulher. Essa mulher, o texto começa dizendo assim, havia certa mulher. Essa certa mulher, a Bíblia não fala o nome, mas a tradição diz que o nome dela é Verônica. Esta certa mulher, ela tinha uma doença incurável. Ela já havia gastado todos os seus recursos com médicos, com a ciência da época, e ela ia de mal a pior, a ponto dela estar completamente comprometida às suas finanças. Jesus estava fazendo milagres e ela não conhecia Jesus, mas ela ouviu falar. Ela ouviu falar. Esta certa mulher jamais poderia sair ao público, porque a lei, conforme Levítico, proibia a mulher com fluxo de sangue ter contato com outras pessoas. E esta certa mulher, ela sofria por 12 anos. Pensa, a desnutrição que essa mulher deveria estar, a fraqueza dessa mulher. Ela não podia sair, ela não podia tocar nas pessoas, porque era proibido por causa do fluxo de sangue. Ela tinha que ter uma vida restrita, limitada, longe do convívio com o marido, longe do convívio com os filhos. Esta mulher tinha uma doença incurável, por 12 anos, incurável. E cada dia mais ela perdia mais sangue. Só que ela ouviu falar.
ouviu falar de Jesus. Presta bastante atenção. No início, eu falei sobre o poder da palavra. Aquilo que você fala é o que você tem. As tuas palavras determinam o seu futuro. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus amoroso, um Jesus que ama as pessoas. Ela ouviu falar de Jesus, mas ela não conhecia. A partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, ela deixou algo entrar no coração dela, a fé. E aí ela disse, o texto diz assim, ela disse a si mesma, se eu tão somente tocar em Jesus, ficarei curada. Olha, ela ouviu falar, aquela palavra entrou no coração dela, ela ficou pensando, meditando, analisando, começou a ver milagres acontecendo. Ela trouxe para ela um princípio de fé. Eu quero crer, eu vou crer, eu estou crendo, vai acontecer na minha vida. Ela foi alimentando aquilo, aí ela fala, se eu tocar, ficarei curada. Eu quero parar aqui e pensar com você. Da mesma maneira, da mesma forma, acontece conosco hoje. Nós temos que aprender a Bíblia, ouvir falar de Jesus, aprender a palavra, começar a estudar a palavra reiteradamente, porque o que cura não é a palavra em um versículo, é a palavra. Toda palavra cura, toda palavra bíblica cura. Quando você começa a ler Salmo, e o Salmo estava falando sobre cura, você é curado. Quando você começa a ler um texto bíblico que fala sobre prosperidade, você é curado. Quando você começa a ler um texto que fala sobre santidade, você é curado. Quando você começa a ler um texto bíblico que fala sobre a volta de Jesus, você é curado. Porque em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 23, salvo engano, diz assim, que a palavra de Deus não fala os versículos, a palavra, o todo, ela alimenta a alma e traz cura para o nosso físico. Olha isso. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela deixou que aquilo entrasse na mente dela e ela declara. Quando você começa a declarar, quando você começa a falar que Jesus tem poder, que Ele vai te curar, e você começa a ler a Bíblia, já começa a palavra ativar no seu ser, a doença tem que sair, porque você está lendo algo santo, você está lendo a Bíblia, você está lendo a palavra, e você é curado. Aquela mulher, ela rompe o silêncio, fala. Agora viu um segundo momento, uma ação. Havia uma multidão, a multidão apertava, ninguém conseguia chegar até Jesus. Gente, muita gente, ela fraca, anêmica. Ela vai devagarinho, rompe a multidão e toca em Jesus, porque ela falou assim, se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. Ela nem pensou, olha, eu vou pedir que ele vai na minha casa, que ele ora por mim, que ele impõe as minhas mãos, que ele me unja. Não. Ela sabia que era muito, bastava o toque. Não precisava nem Jesus falar, bastava ela tocar. Olha a fé dessa mulher. Ela rompe a multidão, ela força e toca no manto de Jesus. Jesus, parei, alguém me tocou. Os discípulos, Senhor, todo mundo te aperta, olha a multidão. Como assim? Ele, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Quem me tocou? Quem me tocou? Jesus sabia que foi a mulher, sabia. Era uma pergunta retórica. Ele sabia da resposta, fez a pergunta, olhando para a mulher se sente constrangida, Senhor, fui eu que te toquei, estou curada, porque a Bíblia diz que ela percebeu que na hora que ela toca, o sangramento estanca. Foi eu, Senhor. Jesus disse para aquela certa mulher, filha, a tua fé te salvou. Olha como isso é tremendo. Ela ouviu falar de Jesus, ela creu que Jesus é o Filho de Deus, ela acreditou que Jesus tem poder, ela toca em Jesus e esta certa mulher, nos lábios de Jesus, ela é chamada de filha
A tua fé te salvou. Salvar, sarar, na Bíblia é a mesma palavra. A mesma palavra para salvar é a mesma palavra para sarar. Então a unção que salva, o poder que salva, é o mesmo poder que cura. Quando você ouve dizer isso, quando você lê a palavra, você é curado. Meu amigo, hoje Deus começa uma vida nova na sua vida. E não somente de cura, mas de prosperidade, de saúde, de integridade física. A sua cura emocional, afetiva. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por problemas afetivos, problemas emocionais? Quantos? Quantas mulheres que foram traídas sofrem? Jesus está te curando hoje, curando. Eu profetizo sobre a sua vida, cura física, cura na alma. Eu declaro sobre a sua vida que haverá prosperidade em abundância. Onde você colocar as mãos será abençoado. Enquanto que eu falo contigo, Deus me traz uma mensagem, uma palavra de conhecimento de uma mulher que está sendo perseguida no trabalho. Estão te perseguindo, há uma perseguição, há um assédio, porque você disse não. Você se posicionou como mulher de Deus e agora está sofrendo uma retaliação. Deus vai tirar o agressor. Deus vai afastar essa pessoa. Não é para você sair. Quem vai sair é o mal que está te perseguindo. Fica firme, irmã. Fica firme na presença de Jesus. A vitória já foi liberada nesse momento sobre a sua vida. Amém? Fala assim, eu tomo posse do meu milagre. Escreve aqui comigo. Escreve. Você que precisa de cura. Fala assim, eu tomo posse. Eu tomo posse do meu milagre. Fala assim, eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da prosperidade. Se você vai fazer e está em busca de um emprego, escreve aí, vai fazer concurso. Eu tomo posse dessa vaga. Fala assim, essa vaga é minha em nome de Jesus. Essa vaga é minha em nome de Jesus. Crê nisso? Então toma posse, porque milagres vão acontecer a partir de hoje. Nós vamos orar. Eu quero orar com você o Salmo de número 23. Assim como Jesus entrou na vida daquela mulher e abençoou, curou, transformou, Jesus vai fazer também na sua vida. Eu creio nisso. Salmo 23, Salmo 23 é o salmo querido por todos. Todos nós amamos muito essa palavra. Ela é muito especial. Ela diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. A palavra de Deus ela é verdadeira. E quando a gente lê esse salmo e a gente começa a declarar ele na nossa vida, milagres começam a acontecer. Eu quero ler um versículo para fortalecer sua fé e te motivar a ler a Bíblia, ler a palavra. Está em Provérbios 4, versículo de número 20. Olha isso, Provérbios 4, 20. E veja se aquilo que eu estou te ensinando não é verdade. Veja se eu não estou te ensinando Bíblia pura para você crescer, prosperar e avançar. Diz assim, Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina
o teu ouvido. Olha, a Bíblia está dizendo assim, presta atenção, fixe agora, pare de fazer qualquer coisa, inclina, ouça-me. Não as deixe apartar dos teus olhos, a palavra. Guarda no meio do teu coração. Porque a palavra são vida para as que a acham e saúde para o seu corpo. Meu Deus. Porque são vida. O que são vida? A palavra. Para aqueles que a acham e saúde para todo o seu corpo. As palavras são vida e saúde. Vida e saúde. Inclina, presta atenção na Bíblia. Ouça a palavra, medite nela. Medite, abra a sua Bíblia, comece a ler. Pastor, mas tem que ser só sobre cura, prosperidade? Não, leia. A unção vem sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia, aleatória. Comece a fazer um estudo sobre 1 Coríntios. Abri aqui agora. 1 Coríntios, lê a carta toda, a epístola toda. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Olha, você começa a ler, você é curado. Você começa a ler, você tem saúde. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra, ela é vida e saúde. Claro que se você começa a estudar e crer no que a Bíblia diz, aumenta ainda versículos específicos, mas leia a Bíblia. Vai trazer cura para você e saúde para o seu corpo. Amém? Vamos fazer uma oração pela sua vida agora. O que você precisa, qual é o milagre que você tanto precisa. Estamos aqui com a nossa carta. Aqui eu fiz a minha carta, ó, escrita, toda ela. Tem pedidos para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, para a igreja. Estou pedindo aqui por você, para que você cresça, para que esse nosso encontro cresça. Estou orando pela sua família. Estou orando pela minha mãe, pelos meus irmãos, sobrinhos, irmãos de igreja. Estou orando, está aqui. Eu quero que você faça uma carta para Deus. Pastor, mas Deus atende isso? Claro que atende, irmão. É uma oração escrita. Deixa eu ler aqui para você. Olha isso. Salmo 86, versículo 1 ao 3, diz assim: uma prece de Davi. Está na Bíblia. Uma prece de Davi. Quer dizer, Davi orou, escrevendo. Salmo 83. Vou traduzir. Esta é uma oração escrita de Davi. Ou esta é uma carta de Davi para Deus. Diz assim: ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e dai-me a tua resposta, pois eu sou um desvalido e estou muito aflito. Conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Olha, está aqui na Bíblia. Olha esse outro texto para você escrever a carta, se você não escreveu. Abacuque 2:2. Diz assim: escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas. Não tinha papel. Deus falou: Abacuque, escreve em uma tábua bem grande. Coloca, porque quem passar correndo vai ver, vai ler. Eu vou falar para você: escreve, registra, porque isso aqui vai ser testemunho para você pro resto da sua vida. Teve um rei chamado Ezequias. Ele foi afrontado por um outro rei, e esse outro rei que o afrontava mandou uma carta, um desaforo. Mandou: vou matar, vou te destruir, vou matar Israel, vou acabar com você, você não é nada, o seu Deus não tem poder. Enfim, foi nesse teor. Ezequias pega a carta, ele entra no templo, no esconderijo do Altíssimo, apresenta para Deus e ora, e começa a clamar: Senhor, olha aqui, Senhor, olha o que fizeram comigo, olha o que falaram. Senhor, nos abençoa. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é o Deus que guarda Israel. Senhor, nós somos a tua nação eleita.
começou a orar. Você vai pegar essa carta e você está pedindo, Senhor, está aqui o meu pedido. Senhor, eu peço, Senhor, abra as portas, Deus, multiplica as finanças. Senhor, Deus, eu quero ter um filho, guarda os meus filhos. Você vai orar. Todos os dias você vai orar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Escreve essa carta e guarda. Porque daqui poucos dias já tem resposta. Daqui poucos meses tem resposta. Tem uma oração que você faz que você sabe que vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas se você está orando, por exemplo, se você tem filho pequeno, escreve, Senhor, eu quero que os meus filhos sejam um grande homem de Deus. Seu filho é pequeno. Essa oração vai demorar quantos anos? Seu filho é pequeno, tem 8, 10 anos, você quer que ele seja um grande homem, você quer que ele seja doutor? Se ele tem 8 anos, para ele ser doutor, é 20 anos. Você está orando. Então escreve, guarda, registra, põe na Bíblia, guarda num lugar secreto, porque você terá todas as tuas orações respondidas. E quando o seu filho for doutor, lá atrás, você vai ler a sua cartinha. Meu Deus, um dia o apóstolo Márcio levantou uma campanha, eu escrevi para meu filho ser doutor. E Deus respondeu. E Deus vai responder para você, em nome de Jesus. Pegou a carta? Vamos orar? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu apresento esse propósito de cada pessoa. Eu te peço, Deus, que a tua boa mão seja sobre eles. Guarda-os na entrada e na saída. Senhor, eu consagro essa carta a ti. Deus, todos aqueles que estão entrando nesse propósito, que estão nessa oração, que estão clamando a Deus, que fizeram essa oração escrita. Deus, eu te peço resposta por eles. Olha a fé. Deus, é por causa dessa fé de cada um. Deus, é por causa dessa fé desse irmão. Deus, abre essa porta. Abençoe, Deus. Deus, eu consagro as orações dos meus irmãos. Deus, faz o sobrenatural. Aquilo que eles não conseguem, que eles não têm mais força. Mas o Senhor pode. Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode. Eu sei que o Senhor quer. Eu sei que esta é a tua vontade, Deus. Abençoa-os. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então diga assim, eu tomo posse. Fala com voz forte. Eu tomo posse em nome de Jesus. Escreve amém. Eu tomo posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Envie esse vídeo para 7 pessoas. 7 é um número de Deus. 7 é inteireza. 7 é algo completo, que não falta nada, é algo perfeito. 7. Você vai enviar para 7 amigos que você ama. E esse encontro vai influenciar essas pessoas, vai abençoar a vida dessas pessoas. Eles serão alcançados pelo poder da palavra. Demonstre, faça isso como gesto de amor por essas 7 pessoas. Amém? Se você gostou do nosso encontro, também dá aqui só para ajudar no YouTube, dá um joinha aqui, tá vendo aí, joia? Clica joia para a gente poder caminhar juntos e estarmos aí presentes, tá bom? Dá um joia para nós, Deus te abençoe, até amanhã às 6h23. Só te lembrando, agora somos 2 encontros, hein? 6h23 e às 18 horas, a oração da noite, amém? Deus te abençoe. Um grande abraço. Te amo. Fica com Deus.